Pai do Senhor, vamos dar mais alguns instantes. Dá 9 horas pra gente começar a nossa escola dominical, tá bom? Jesus, seu poder te louvar. Do Senhor, seu prazer.
Bom, Paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar com vocês hoje aqui para mais uma aula sobre a escola. Vamos estar falando hoje sobre um tema muito importante, dá sequência naquilo que a gente vem trabalhando durante esse trimestre. A lição hoje é de número 12 e ele tem por título As Bênçãos de Deus para a Família. Vamos dar sequência nesse assunto tão importante nesse dia, nesse domingo. Nós estamos fazendo hoje a escola dominical via live, né? Tenho certeza que Deus vai estar conosco da mesma forma. Nós não estamos presencialmente, mas nós estamos aqui compartilhando e aprendendo do amor de Cristo. Amém? Então, para que a gente possamos não perder muito tempo hoje com a aula, ela vai ser mais objetiva, né? Porque normalmente na escola dominical presencialmente ela tem mais participações, mas se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários que assim que possível a gente... Bom, o texto áureo dessa lição número 12, ele está em Atos capítulo 16, versículo 31, que diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, a tua casa. A verdade aplicada dessa lição diz assim: Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Quais são os objetivos da lição de hoje? Explicar a relação entre a família e a bênção divina de Deus, né? Bênçãos de Deus para as nossas famílias e mostrar atitudes para as famílias, algumas atitudes para que as famílias elas desfrutem das bênçãos de Deus. A introdução diz assim: veremos a família, a agência de Deus, bênçãos e a importância de em atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênçãos para seus membros e alcance de toda a sociedade. Eu gostaria de iniciar esse primeiro capítulo, que ele fala sobre a família e a bênção divina. Então, a lição, né, o comentarista dá um ponto de partida aqui, e ele coloca uma palavra muito bem colocada, que é o que? A família, ela é uma agência de Deus nessa terra. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a chamada de Abraão, né, que inclui todas as famílias, que está lá como referência em Gênesis 12:3. Nós também temos a formação da nação de Israel, intermédio de uma família, como referência lá em Êxodo, versículo 1. Então, o que nós vamos aprender? E podemos aprender com isso? Que a família, ela é a base estrutural de tudo que vem em sequência. E nós costumamos falar na escola dominical que a nossa pirâmide que nós utilizamos é sempre primeiro Deus e logo em seguida a família. Nós não podemos colocar o trabalho, ou até mesmo o nosso ministério, no lugar da família. Porque a família, ela é uma herança dada por Deus. Então nós olhamos aqui para Abraão, quando Deus tem um chamamento, né, de Abraão para sair da tela. Isso significa o quê? Significa que a partir daquele momento, com todo o cenário, todo o histórico que Abraão tinha, Deus, a partir de Abraão, um novo conceito, ou um conceito de família. Mas é muito interessante que a família, sendo uma agência divina, é importante nós atentarmos que, para o fato que, mesmo após o pecado, ou seja, o pecado adâmico, Deus não desistiu de seu plano, ou seja, ele continuou abençoando as famílias. Então, vejam só a importância na sociedade, né, no cristianismo e para Deus. Do homem, que nós chamamos de queda adâmica,
Deus continua abençoando. E é interessante que nós já conhecemos a história de Adão e Eva, e nós até falamos algumas vezes já isso, né, em algumas aulas, que Deus poderia justamente exterminar o homem, mas não. Deus deu uma oportunidade, por entender, assim, podemos entender que Deus deu mais uma chance, né? E além da chance, ele continua abençoando. Tá certo que o homem por si vai trabalhar, vai ter seus esforços pela consequência. Bom, acho que devo ter voltado para vocês. Então, dando sequência, e a pergunta que eu vou refatizar é: que tipo de semente nós estamos plantando dentro da nossa família? Que tipo de semente que nós estamos aplicando? Faço essa pergunta para você. O que você está fazendo? Né? A semente está em terra boa? O que você está alimentando a sua família? Do que você está alimentando? Né? Qual que é a sua comunicação, sua forma de comunicação com a sua família? Ah, Senhor, me dá uma família abençoada, mas muitas vezes nós não realizamos, né? Não temos atributos, não temos ferramentas, ou não queremos ter, né? Aplicar algumas ferramentas para que a nossa família seja mais abençoada. E a palavra de Deus, ela dá essas ferramentas para nós. A oração é importante, a comunicação também é importante. Dar o valor, simples coisas para a família também é importante. Então, dando sequência para isso, nós partimos aqui, tem um ponto de partida que nós vimos inicialmente, que a família ela é uma agência de Deus aqui na Terra. Nós, é uma missão de Deus e nós, como igreja, somos coparticipantes, ou seja, nós, como família, somos coparticipantes dessa missão. Que é a missão, qual é a missão? É uma missão de Deus, Missio Dei, que significa que nós, como coparticipantes, como igreja, como os membros de uma família, nós temos direitos e nós temos também deveres de estar fazendo nessa terra. Então o plano divino, ele visa o quê? Ele visa a transmissão de mandamentos e das instruções para as sucessivas gerações, incluindo as famílias. É interessante que isso nós podemos aprender que culturalmente o povo de Israel tem eles tinham essa postura, né? Então, para enfatizar um pouco mais do que eu estou lendo aqui, a passagem lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao 7, ele diz assim, a partir do 6, Deuteronômio 6: E essas palavras que eu te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinará diligentemente, né? Observe bem, diligentemente a teus filhos, e falará delas, quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Ou seja, início, meio e fim. Ok? E os levará atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e na tua porta. Vejam bem. Lá, isso aí eu li a partir do capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9, mas logo no versículo 1 do capítulo 6 de Deuteronômio, ele diz assim que esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Vejam só, nós já falamos alguma coisa sobre isso, que alguns pais eles tentam transferir a educação que, ora, é da própria família para a igreja ou para o meio secular, ou seja, para a escola. Então, essa responsabilidade de educar os filhos não é da escola. Essa responsabilidade é nossa, dos pais, enfim, do pai, da mãe, é da família. Por quê? Porque muita gente, hoje, principalmente onde tanto o pai como a mãe trabalham fora, não tem tempo de educar os seus filhos, eles querem pagar, transferir essa responsabilidade de educar, né? Não estou falando de ensinar matemática, de português, não é isso. Eu estou falando de educação, porque hoje quem é professor sabe que nas nossas escolas, quem é professor tem um grande desafio, né? É um grande desafio com os alunos, porque a palavra respeito muitas vezes ela é totalmente ausente desse meio, infelizmente.
Eu estou no meio ciclo de educação e muitas vezes a palavra respeito não coexiste com esse meio, infelizmente, mas deveria ser ao contrário. Cabe nós pais termos essa mentalidade, temos essa postura de educar os nossos filhos. Nós vimos aqui em Deuteronômio qual era o mandamento. Qual foi o grande mandamento aqui? Um dos grandes mandamentos para os pais é que os pais ensinassem os filhos, ou seja, instruíssem os filhos em todos os aspectos, né? E muitas vezes a gente quer se ausentar disso. Então, essa foi o que? Uma ordenança divina. Nós temos que ter essa percepção, isso em mente. Essa é uma ordenança divina. Tá? Então, aqui na lição, como gostaria de ler um comentário à parte, que diz assim, ó, no passado, a primeira escola de um filho era o seu lar. Lá era o primeiro lugar onde se aprendia os princípios divinos, e esses princípios se estendiam para as futuras gerações, ou seja, isso era uma obrigação. Não era só eu transferir para o meu filho agora, não. Meu filho também tinha a obrigação de instruir isso para os seus filhos, ok? E o dos seus filhos e assim por diante. Então era uma ordenança. Então, hoje, nós como igreja, nós temos essa missão, né? Essa coparticipação na missão, que é o quê? Nós atentarmos, instruir os nossos filhos, como nós estamos falando de bênçãos no lares, nós temos assim, ó, nós como pais, como servo de Deus, temos que ser espelho, correto? Então, se você, muito de nós se espelhamos em alguém ministerialmente, muitas vezes nós espelhamos até profissionalmente em alguém para ter uma linha, né, de partida, mas nós temos que transformar, ou seja, instruir os nossos filhos como forma de espelho, né? Nós temos que ter essa percepção, porque, principalmente nos dias atuais, que assim, ó, pelos famosos influenciadores digitais, e se você acompanha alguns, eles falam coisas totalmente que é o contrário à Bíblia. E esses influenciadores têm milhões de seguidores. E eu tenho certeza, pela pesquisa que foi realizada recentemente, a maioria são jovens, né? Adolescentes jovens aí, que eles seguem essas pessoas e muitas vezes praticam as mesmas ações que esses influenciadores digitais. Então, olha só o desafio que nós como igreja, nós como os pais, como servo de Deus, temos. Então, é papel nosso fazer instrução. Então, muitas vezes, assim, a criança é pequena, né? Ela, enfim, ela não tem ainda uma noção, muitas vezes não tem noção do que é a Bíblia, do que é uma história bíblica, mas ela já conhece quem é o influenciador digital X. Ela conhece mais sobre o influenciador do que o próprio Jesus. Porque os pais, devido a muitas coisas, eles tiram essa instrução, que é a instrução bíblica, né? Não é minha instrução. Nós acabamos de ver aqui em Deuteronômio. Tem outras passagens bíblicas que reforçam sobre isso. Mas é uma passagem bíblica e é uma ordenança de Deus. Prestando atenção sobre isso? Então, aquela pergunta que eu fiz logo no início lá. Qual é a semente que você está plantando na sua família? Que tipo de semente? Né? Lembre-se que se você planta uma semente, mais para frente, o que vai acontecer? Vai surgir alguma coisa. Então, nós temos que ter essa postura. Bom, meus irmãos, a gente tem que ter essa postura. Ó, os momentos atuais eles são momentos difíceis, né? Não precisa nem falar o que está acontecendo. E hoje, com essa famosa quarentena, né, de repente é o momento para você abordar sobre isso, sobre instruir, rever alguns pontos de partida, que de repente é muito interessante, ok? E aí no ponto 2 dessa lição, dando só sequência aqui no comentário, então assim, ó, no plano divino, cada família deve ser um agente multiplicador sobre a origem da mesma, os propósitos divinos e o plano redentor de Deus para a humanidade. Contudo, o que está ocorrendo é uma investida para desconstruir o conceito original de família. As famílias cristãs precisam estar alertas e continuar na missão de ser agência de Deus nessa terra. Irmãos, isso é muito importante. Ó, com todos esses atributos que estão ocorrendo ao redor da família, né?
ideologia de gêneros, entre outros que estão acontecendo, cabe a nós sempre fazermos aquela. Eu uso sempre uma palavra chamada manutenção. Nós temos que fazer a manutenção. Significa o quê? Como nós estamos falando aqui de instrução familiar, nós temos, e a instrução, tá? Muitas vezes é o testemunho. Tá? Então, qual é o testemunho que eu, como um pai de família, ou você como pai de família, ou como mãe de família, ou até você mesmo como filho, você tá, como você está participando para que essa família seja da melhor forma instruída? Porque assim, não importa, não só eu como pai de família tenho que instruir. Os receptores, que são os nossos filhos, e muitas vezes os nossos filhos também são mensageiros de instrução para os pais, né? Isso é uma vai e volta. É, nós temos que saber ouvir e saber falar, e saber falar também. Então, assim, ó, é, todos esses atributos, ou tudo que está ocorrendo hoje no mundo, são ferramentas, são armas que tentam desconstruir o conceito família, né? Eu não preciso nem falar qual que são esses conceitos. Todos que vocês estão assistindo aqui, compartilhando conosco hoje, sabe justamente do que eu estou falando. Então, o que cabe à igreja, o que cabe à família fazer? Instruir, né? A instrução, a comunicação é o melhor método, um dos melhores, ainda continua sendo um dos melhores métodos para combater esses conceitos, né, esses novos, entre aspas, conceitos que a sociedade, a política tenta colocar, embutir dentro do conceito da família. Então, qual é a forma, ou qual é uma das formas de nós, como servo de Deus, fazermos para que a nossa família continue sendo abençoada por Deus? É ser instruídas. E aí, quando eu falo em instrução, com certeza eu estou falando da Bíblia também. E adicionando mais uma coisa aqui, que é a Bíblia, instrução biblicamente falando, é o que? Bom testemunho. Lembre-se de dar o bom testemunho, que é muito importante. Amém? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês fazem aí e a gente vai compartilhando, tá bom? Dando sequência aqui, vamos falar agora do 1.2 da lição, que é ensinando o caminho da bênção, né? Então, as famílias cristãs, principalmente no Brasil, onde há abundância, né, de igrejas locais e assim por diante, de recursos tecnológicos, tá vendo, como esse daqui, né? Junto com o corre-corre diário, tende a oferecer quanto à missão de ensinar as futuras gerações e o caminho do Senhor. Vejam só, não transfira aquilo que é de responsabilidade nossa para outros, como eu falei anteriormente, né? Então, assim, eu lembro que antigamente, né, nem sendo saudosista, mas nós tínhamos hábito assim, ó, minha mãe não deixava eu levar brinquedo para a igreja, por exemplo. Né? Não estou falando que isso é certo ou errado, mas assim, ela entendia que isso era uma forma incorreta, né? Nos dias atuais a gente já vê algo um pouco diferente, algumas crianças sendo já distraídas por brinquedo dentro da igreja, por joguinhos de celular, por exemplo, né? Mas é interessante assim, ó, se você for perante um juiz, você não vai conseguir ter esse tipo de abordagem, porque na igreja você tem. Então assim, eu estou dando esse exemplo que é comum, né? Infelizmente é comum, mas ele é por falta de instrução, infelizmente. Por falta de instrução, para com a criança, você precisa colocar alguma coisa que esteja para que ela tenha uma distração, você quer assistir o culto, por exemplo, só que a criança não pode assistir culto, né? Por exemplo, a criança tem que ser coparticipativa na igreja, por exemplo. Ela tem que participar das atividades da igreja, ela tem que ouvir a mensagem, ela tem que participar dos louvores. Então, assim, nós temos que ter essa instrução. Vejam só como é simples. Mas isso, por falta de instrução, as pessoas deixam. Ela quer assistir o culto, mas a criança não tem o direito. Não tem o direito? Sim, tem o direito como nós também. Elas não são igreja de amanhã. As crianças são igreja de hoje. Preste bem atenção sobre isso. Lembra da semente que eu falei, né? Talvez isso seja uma semente, então cuidado, né? Talvez essa semente não dê bons frutos. Dará bons frutos se você instruí-la, né? Então,
como eu falei anteriormente, muita coisa que acontece hoje na nossa sociedade, ela tenta deixar o povo de Deus ou as famílias né, meio aérea, né? E aí, como eu falei anteriormente sobre os influenciadores digitais, eles infelizmente têm um grande poder de influenciar. E eles estão fazendo isso muito bem, tá? A tecnologia tem ajudado bastante essas pessoas a desenvolverem, a ter essa linha de raciocínio. Eu trabalho com tecnologia, eu sei alguma coisa sobre isso. E eles trabalham justamente para ser um influenciador, né? Então, eu vejo assim, esses aspectos externos, eles estão tendo muito poder, tem muito poder, né? E aí o Caio colocou aqui, Caio, muitos pais procuram uma igreja para congregar levando em consideração o que a igreja tem para a criança, né? Entendi. Sim, é justamente isso. A igreja ela tem que ter a percepção que as crianças são participantes do culto, tá? Isso é muito importante. Nós não podemos esquecer sobre isso. E aí, contudo, é preciso que cada família ela resgate a sua vocação. Lembra da agência que nós falamos, usamos a palavra agência aqui, né? A família como sendo uma agência divina. Então, cabe cada família cristã resgate sua vocação de ser uma agência divina na terra para ensinar o caminho das bênçãos. Então, nós temos algumas referências aqui lá em Êxodo 12, lá em Josué 4, versículos 21 e 22, né? Então, como podemos dizer? Como está descritos, né, nos textos bíblicos, aqui indicado, como eu já falei, que os filhos das famílias cristãs recebam no lar os primeiros ensinos e esclarecimentos. Então, isso é muito importante, irmão, porque, vejam só, nós passarmos isso porque, não sei se tem algum psicólogo me assistindo ou algum que trabalha com criança, mas eu fiz um estudo uma vez sobre psicologia cristã infantil, e nós já falamos isso em algumas vezes. A criança, até uma certa idade, ela não tem ainda uma percepção de um perfil de sociedade. Ela vai aprendendo com a convivência, né? Então, só, um lar que tem só briga, xingamento, essa criança participando dessa forma, ela tende, não que seja que vá acontecer, mas tem uma grande probabilidade de ela na frente entender que aquilo é um perfil correto, um perfil certo. Se nós ensinamos as nossas crianças desde pequeno, ela vai olhar para aquilo e vai compreender. E a Bíblia fala sobre isso, né? E ela se encaixa muito bem que mesmo que lá na frente alguém venha se distanciar dos caminhos do Senhor, ele não vai esquecer. Por quê? Porque isso foi trabalhado, foi instruído desde a sua infância. Então, vejam só, a instrução ela tem um grande poder. Então, cabe a nós retomarmos. Ah, eu tenho dificuldade, mas tira um tempo. Por exemplo, você já comprou uma Bíblia ilustrativa para seu filho? Né? Deixa eu ver aqui que a Léa Vasconcelos colocou. Aí voltamos naquilo que você estava falando há pouco sobre os pais transferirem responsabilidade de educar para a escola. No nosso caso, alguns pais acabam transferindo para a igreja a educação religiosa. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Léa. Obrigado aí pela participação, né? E é justamente nas igrejas principalmente, né? Os pais não querem ter trabalho com as crianças, transfere isso lá para as tias ou para os tios que cuidam das crianças. Então, obrigado pela participação, Léa. Então, dando continuidade aqui, é importante que nós, como os pais, tenhamos a percepção, né? E eu vou um pouco mais além. Os pais têm que ter o quê? Em mente que a semente que nós plantamos hoje, ela vai dar fruto amanhã. Então, ó, qual é a sua abordagem no seu lar? Qual é o seu linguajar, né? Qual é a forma que você está abordando os seus filhos, né? Com espancamento, com xingamento? Cuidado, né? Nós temos que tomar bastante cuidado com isso aí. Dando sequência aqui, falando sobre mais um tópico, falando sobre as bênçãos e as futuras gerações, o comentarista coloca assim que bem-aventuradas são as famílias que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas, né, e imediatas de seus membros, ok?
Preste bastante atenção sobre isso. Mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações da família. Tal discernimento passa por cremos que o Senhor Deus, que criou a família, também está plenamente interessado em abençoá-la, suprir as suas necessidades e usá-la em seus propósitos, ok? Então isso é um conceito de família, né? Então eu como pai de família, ou você como pai de família, ou você como mãe de família, tem a percepção que não é só o vestir, não é só o calçar, não é só educação, só pagar a escola e pronto, não. Nós como pai temos responsabilidades de atender, né, não só os nossos filhos, mas o nosso cônjuge, enfim, em todos os aspectos. E é interessante que muita gente não tem essa percepção, né? Então, quando nós falamos de família, falamos de entre homem e mulher, por exemplo, entre relacionamentos, nós estamos falando aí que, devido à famosa palavra, né, rotina, não se aplica mais à manutenção. Então, é interessante, né? Faz quanto tempo que você não vai no shopping, por exemplo, almoçar com sua esposa ou com seu esposo? Que você faz um passeio. Isso é interessante, né? Isso é importante termos essa manutenção. Então, não é só o vestir. Ah, eu pago as contas de luz, eu pago a conta de água, de telefone, de internet, mas e as demais coisas, né? Então, a famosa palavra manutenção, ela tem que ser contínua no nosso casamento, na nossa profissão, no nosso ministério, né? Nós, como obreiros, nós temos que estudar. O Espírito Santo de Deus, ele me capacita. Lógico que capacita. Eu tenho um chamado. Eu sei que você tem um chamado. Nós temos um chamado. E de pregar o evangelho a toda criatura. Com participação na missão de Deus. Agora, se você não se preparar, o que vai acontecer? Quer ver um exemplo muito simples? O que nós estamos passando hoje no mundo, né? Nem no Brasil é no mundo. É, queira ou não, é uma crise. Nós podemos dizer que é uma crise. Que ela está atingindo em vários aspectos. Econômico, familiar, etc, etc. E é interessante que eu vi uma reportagem ontem falando de uma psicóloga, muita gente acionando, né, essa psicóloga por medo que o seu ente querido morra, né? Não estou falando que a gente não tem que ter medo, não tem que ter temor ou tristeza, não é isso que eu quero falar. Mas vocês vejam só a preocupação das pessoas, né? E então, essa preocupação, ela já, eu sei que é uma essência humana, essa preocupação, esse medo. Mas nós temos que ter a mentalidade que nesse momento de crise é onde muitas das vezes nós precisamos pensar em novas possibilidades. De repente esse é o momento que muitos de nós estamos, por exemplo, você não gosta de estudar, você não, enfim, de repente esse é o momento para que você venha a desenvolver, né? Esse período que você está em quarentena, o que você está fazendo com a sua família? O que você está fazendo com você? Só está assistindo Netflix? Então nós temos que pensar muito bem e refletir sobre isso, tá? Muitas vezes Deus dá a possibilidade para nós desenvolvermos. E Deus dá a possibilidade de nós desenvolvermos. De repente esse é o momento. Eu sei que é um momento difícil, porque quarentena é um momento difícil. Nós nunca, praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, nós não temos um conceito, entre aspas, de guerra, porque essa é uma guerra contra um vírus, né? É, então, muitas das vezes a gente não tem essa percepção que é um grande desafio. É um grande desafio que nós estamos passando hoje, tá? Então, cabe nós famílias, né, não suprir só o básico, tá bom? É papel nosso como família cristã, dentro da educação cristã, nós desenvolvermos, e como nós falamos no primeiro tópico, sobre famílias, sobre instrução, tá bom? Avançar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, nós fizemos aqui um resumo praticamente do capítulo 1, né? Então, o que nós podemos aprender inicialmente aqui, né? Que a família cristã, ela precisa resgatar a sua vocação, né? De ser agência divina na Terra para ensinar o caminho da bênção, né? Inclusive para as futuras gerações. E quando nós estamos falando de instrução, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de temor, né? Nós estamos falando de vários itens aqui que é importante
que sejam repassadas. Como eu falei anteriormente do testemunho, o testemunho é justamente isso. Que é o quê? É você passar aquilo que você tem de bom, pelo menos a ideia inicial é essa, você passar o que você tem de melhor para quem estão ao seu redor. Né? A educação cristã ela vai te possibilitar isso. A educação cristã são as melhores práticas para que eu, como cristão, aplique o que a Bíblia me ensina, o que a Bíblia me direciona. Né? Por exemplo, quer ver algo muito simples? Quem faz culto no lar aí? Coloque sim aí, quem faz. Quem não quiser responder, não responda, mas quem faz culto no lar? Eu queria ter uma ideia de quem está participando com a gente aqui. Quem é que faz, quem faz cultos no lares? Ou você não faz mais? Responda aí pra gente. Responda com sim aí, lá nos comentários. Enquanto vocês respondem aí, vamos avançar aqui no tópico 2, que ele fala sobre algumas bênçãos de Deus às famílias. Então, ó, são várias as bênçãos que o Senhor Deus, né, que é poderoso para conceder às famílias. Isso sem sombra de dúvidas. Ele é abençoador desde o princípio, né, como nós falamos lá. Mesmo com a queda adâmica, ele continua abençoando. É importante, é importante as famílias conhecerem as bênçãos e buscá-las com fé e interesse. Então, nesses dias tão áridos, né, e difíceis para as nossas famílias. Então, quais são essas bênçãos? Vamos começar aqui, ó. Vou relacionar para vocês. Uma das primeiras bênçãos, ou uma das bênçãos que Deus tem para as famílias, se assim nós tivermos, por exemplo, como se nós estivéssemos respeitando os seus mandamentos, aplicando a vontade de Deus, o que Ele pode nos abençoar? Ele pode nos abençoar dando sabedoria, Ele pode nos abençoar dando inteligência, e pode também nos abençoar dando conhecimento, né? E esse momento que nós estamos vivendo aqui é momento de nós termos essas bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que nós que estamos participando aqui e outros que não puderam participar têm essas bênçãos de Deus, que é sabedoria, né? Que é inteligência e que é conhecimento. Qual a sabedoria que você está tendo para enfrentar esses desafios atuais? Aplicação da sua inteligência. Quais são as inteligências que você está aplicando, né? O que você está desenvolvendo aí? Quais são as ações que você está tendo? Né? Você está economizando? Né? Você está gastando tudo no mercado? Está comprando muita máscara? Muito álcool em gel? Seja conhecedor, tenha inteligência, busque informação, que isso é importante. Isso é uma forma de você testemunhar as bênçãos de Deus para você. As bênçãos de Deus não é só você ter a sua conta bancária recheada de dinheiro, não. Quando nós falamos de prosperidade de Deus, ele vai muito além de questões financeiras. Ele vai questão espiritual, principalmente espiritual, né? Saúde e assim por diante. Então, algumas bênçãos que Deus pode dar para nós, essa que eu relacionei aqui: sabedoria, inteligência e conhecimento. Ah, eu não tenho. A Bíblia fala que Deus dá, se nós buscarmos conhecimento para Ele, Ele vai dar, com abundância. Então, Senhor, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, eu não tenho inteligência. Esse é o momento de você pedir. E principalmente discernimento, né? Discernimento. Porque as fake news aí, ela tem bastante. Esse agora, a partir dessa epidemia, surgiu muito. Qual é o seu discernimento sobre aquilo? Você pesquisa para saber se aquilo realmente é verdade ou não? Então nós temos que ter essa percepção. Então as bênçãos de Deus, mais uma vez, sabedoria, inteligência e conhecimento. Essas são algumas bênçãos que Deus tem para dar. Muito mais do que isso, tá? Nós estamos colocando algumas aqui que ela está correlacionada com essa lição de hoje que nós estamos tratando, né? Então, muito oportuno em dia de tanto materialismo, refletirmos, né? Em Provérbios 23, versículos 3 e 4, que fala, e o texto bíblico, esse texto bíblico, ele ressalta a relevância da sabedoria, da inteligência e do conhecimento na edificação do lar
e no suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e habitabilidade de uma casa. Então, é comum, quando se pensa em construir uma família, o enfoque ser a questão financeira, né? Quem quer casar, quer casa, não é isso? Né? Porém, essa referência bíblica nos faz lembrar que mesmo tendo recursos financeiros, é fundamental sabedoria, discernimento e habilidade para administrar os recursos, sejam poucos ou muitos, né? Então, Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem. Depois vocês podem ler aí em Tiago, capítulo 1, versículo 5, e o capítulo 3, versículo 7 de Tiago. Vocês podem ver que Deus abençoa com sabedoria aquele que pedem. Como eu disse anteriormente. Ah, Senhor, não tenho sabedoria. Pede sabedoria para Deus. Ah, eu não sei como fazer nessa situação com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha esposa. Pede sabedoria de Deus. Lembrando que sabedoria é uma das bênçãos que Deus dá para o seu povo. Tá? Não se esqueçam disso. Aí o José Paulo Santos colocou assim, o financeiro é acrescentado não prioridade. É isso aí, ô José Paulo. É isso aí, tá? Quem trabalha, prospera. Tô falando questão financeira, né? Mas não é prioridade. Existe outras prioridades realmente. Então, eu quero que eu ler um comentário aqui, até do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Que ele comentou o seguinte, sobre edificar a casa, né? Com sabedoria. Ele fala assim, a maior necessidade da nossa família não é de coisas, é de Deus. Não é de luxo, é da graça de Deus. Não é de presente, é da presença de Deus. Então, quando edificamos nossa casa com sabedoria, temos rica provisão. Nossos celeiros se tornam cheios e nossas câmaras repletas de bens deleitáveis, né? E que bens são esses? Não apenas bens materiais, mas, sobretudo, bens que o dinheiro não pode comprar, como, por exemplo, o fruto do Espírito Santo. Então, como o fruto do Espírito Santo não é algo que se compra, é algo que se busca, eu faço a pergunta. Então, como você ou como nós estamos edificando a nossa casa? Lembrando que, mais uma vez falando desse período que nós estamos passando, é um período que muito difícil. Então, a pergunta que eu faço, o que nós estamos abordando? Como nós estamos edificando nossa casa? Né? Então, esse é o momento de nós refletirmos sobre isso. Tá bom? A Simone disse que se o vídeo vai ser salvo. Sim, Simone, vai ficar salvo lá no Facebook, tá bom? José Paulo diz assim, tudo que perdizes em meu nome receberei. É isso aí, ô Paulo. José Paulo. Importante. Tá? Pedir com sabedoria também, né? Nós temos que, como sabedoria, nós falamos aqui a bênção do céu, pedir com sabedoria, porque Deus vai no dar discernimento para pedir o melhor. Então, assim, ó, até para quando nós formos orar, nós temos que ter esse discernimento, né? Com inteligência, com sabedoria e com conhecimento. Tá bom? Então, no 2 ele fala assim, ó, presença e participação de Deus. Então, lá em Salmo 127, podemos destacar, né, que o Senhor, Deus agindo no contexto familiar para edificar, guardar e prover, né? Então, aqui eu estou no item 2.2, ele fala que o Senhor edifica. Uma das lições que pode ser extraída é o quê? É a presença e participação de Deus desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Vejam só, você ainda que é noivo, você que ainda namora, você desde o início do seu relacionamento, você tem que embutir, você tem que adicionar, né? Você tem que ter como prioridade a presença de Deus no seu relacionamento, né? Ah, não é só porque ela tem uma boa aparência ou ele tem uma boa aparência que pode ser um casamento perfeito, não é isso, né? Mas se nós colocarmos nos nossos relacionamentos, eu estou falando aqui relacionamentos entre, né, homem e mulher, mas eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento, né? É a mesma coisa, você é sócio de alguém numa empresa, eu tenho que entender se Deus está nesse negócio ou não, porque senão eu posso ser prejudicado.
Então, ao iniciarmos qualquer tipo de relacionamento, nós temos que colocar Deus como prioridade, né, como intermediador, né, desse relacionamento. Isso é muito importante. Por que eu tenho que é, colocar Deus como prioridade? Porque é Ele que vai dar discernimento para nós, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai nos dirigir, né? Ah, Deus me deu conhecimento, Deus me deu sabedoria, Deus me deu inteligência, agora é comigo. Não, não é bem assim que funciona. Lembre-se que Davi tinha toda a estrutura, mas muitas das vezes que ele ia sair para a guerra, o que ele fazia? Ele se prostrava durante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para pedir orientação. Não só ele, como outros, isso em outros na Bíblia. Pedir a orientação de Deus. Então é nós. Se você é líder, se você é pai de família, mãe de família, nós temos que ter essa postura, tá? Tem que termos essa postura. Então, o Senhor, ele edifica, né? O Senhor edificar indica que Deus, né, está presente, né, dirige e participa de todos os processos. Então, assim, ó, se Deus está, ele é participante da nossa família, ele vai nos presentear com as bênçãos, vai nos dirigir em todas as necessidades e mais uma coisa, ele vai nos guardar. Então, se você der prioridade para Deus, obedecer os seus mandamentos, fazer conforme a sua vontade, ele vai dar isso, tudo isso para nós, como bênçãos. Além lá da inteligência, sabedoria, conhecimento, Deus vai dar o quê? Ele vai dirigir a nossa família, os membros das nossas famílias, e também vai continuar guardando. Isso é muito importante, tá? Então, aqui no 2.3, ele fala da segurança da família, ele fala assim, ó, a questão da segurança tem sido bem presente nas conversas, notícias e nas mentes. Trata-se de um tema que não está restrito ao aspecto de assaltos e roubos, que envolve bens materiais e a vida física. Cada vez mais é preciso tratar da segurança na área emocional, nos usos dos recursos tecnológicos, nas questões espirituais, na formação e no desenvolvimento dos filhos. É renovador nos voltarmos para o Salmo 127 e sabermos que o Senhor Deus, além de edificar, ele também guarda, como nós falamos. Então, a reflexão sobre as bênçãos da segurança nos remete a Êxodo 12, né? Capítulo 20, versículo 23, que fala: o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Essa mensagem ele vem bem propício aos nossos dias, né? Então, irmãos, o que é importante? É importante nós termos uma base cristã fortalecida. E ela só é fortalecida quando nós somos instruídos pela Bíblia. E quando nós somos instruídos pela Bíblia e falamos aquilo que Deus quer que nós realizamos, enfim, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, repassamos essas instruções para a nossa família, as instruções sendo bem realizadas, Cristo, Deus sendo prioridade na nossa família, as bênçãos de Deus, ela vai se estender, elas vão se derramar durante a nossa família. Quando chegarem o quê? Quando chegarem os momentos difíceis da nossa vida. Esse é o momento que nós estamos passando que é difícil. Então nós vimos aqui que Deus, ele dá as bênçãos, mas ele nos dirige e ele também guarda as nossas famílias. E como nós falamos aqui, uma passagem em Êxodo, que o Senhor passará, Êxodo 12, 23, né? Que o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas. Para o quê? Para vos ferir. Por quê? Porque o próprio Deus é quem vai nos guardar. Aí tem uma questão do Caio aqui, ele diz assim, deixa eu ler aqui, Caio, a sua pergunta. Ele fala que alguns vão se aproximar e outros irão se distanciar. E é um momento muito bom para aprendermos a viver-se a muleta chamada Igreja Templo e aprender a ter nosso devocional e relacionamento e ter relacionamento com Deus no secreto. É isso aí, Caio, justamente. Né? Porque muitos de nós temos um conceito da igreja ela ser só lá 4 paredes, né?
E quando eu falei lá, se nós realizamos o culto no lares, esse é o momento de nós termos. Isso é importante. Essa é um bom ponto de vista. Então, assim, e nós conhecemos alguns missionários, né, que, por exemplo, conheço alguns pastores que fazem missão na África, e eles compartilham conosco de como que é o cultuar, né? Porque muitas das vezes a gente tem o hábito de falar que a gente vê só alguns cultos aí no Facebook, no YouTube da África, principalmente, missionários, numa igreja, né, numa tenda, mas muitas das vezes não é assim. Na verdade, o culto é feito ao livre ou com uma estrutura totalmente inadequada, que nós chamamos. Então, lembrando que a igreja não é quatro paredes. A igreja de Cristo é nós. Lembre-se disso. Deus deu a missão para nós. Qual é o grande chamamento para nós? Nós temos que ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Nós somos coparticipantes dessa missão, tá? Somos coparticipantes dessa missão, nós como igreja. Então, como o Caio bem disse, o momento que nós vivemos é o momento de se aproximar, né? De se aproximar mais de Deus. Esse é o momento de se aproximar mais de Deus. Isso é importantíssimo. Porque a vinda de Cristo está mais próxima do que a gente imagina, e a nossa mente está tão cauterizada com coisas habituais, que a gente fala sobre a volta de Cristo e muita gente não consegue mais raciocinar, né? Entra por um ouvido, sai por outro, né? Comichões, né? Mas esse é o momento, né? Esse é o momento. Aí o Osiel coloca aqui que há muito tempo não tinha realizado um culto no lar e fizemos e faremos hoje de novo. É isso aí, o evangelista Osiel. Esse é o momento, tá? Esse é o momento. Esse é o momento que Deus quer que nós se apegamos mais à nossa família, porque na correria do dia a dia, enfim, nós não conseguimos ter essa prática. Quem sabe esse é o momento de nós retomarmos, né? Eu não sei se todo mundo que está assistindo é da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus, eu vou falar por Assembleia de Deus por conhecer, né? A Assembleia de Deus, ela tinha mais essa prática, né? De repente, essa é uma prática que nós temos que retomar, o culto no lar. De repente, não fazer só nesse período, mas sim ser algo constante. Não só como cultos no lar, mas como outras práticas também, né? Porque você, como eu, tenho mais tempo de orar. Como eu, por exemplo, estou de férias, então não estou trabalhando no home office, mas eu estou de férias, então eu tenho que aplicar isso, voltar a isso para as coisas de Deus, né? Nós temos que pensar nessa possibilidade e dessa maneira, tá bom? Esse é o momento de reflexão para nós. Então, sabedoria, inteligência e conhecimento e presença, né? E participação de Deus e segurança da família são algumas das várias bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder às famílias. Tá? Irmãos, se o meu povo que chama pelo meu nome, né, me obedecer e assim por diante, vocês já sabem sobre isso, Deus vai derramar as suas bênçãos para nós. E esse, como mais uma vez, sem ser repetitivo, esse é o momento de nós pedirmos as bênçãos de Deus para as nossas famílias, né? Tudo isso que nós falamos, porque Deus vai guardar as nossas famílias. Deus é poderoso para guardar as nossas famílias, né? Lembrando também que nesse mundo, o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu, né? Ele venceu, isso é importante. Então, entrando aqui no capítulo 3, da nossa partida para o final, ele fala sobre atitudes para desfrutar das bênçãos. Então, quais são as atitudes para desfrutar das bênçãos, né? Existe. Quais são as atitudes, né? Além de conhecermos o interesse e poder de Deus em abençoar, são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver e perseverar, né? Então, uma delas é um lugar onde há temor de Deus. Então, a primeira coisa quais são as atitudes para desfrutar das bênçãos? É o quê? Tem um lugar onde um lugar onde há temor de Deus. Então, a nossa casa tem que ser um lugar, a nossa residência, a nossa morada, né? O nosso corpo tem que ser um lugar onde há temor de Deus, né? Que as famílias cristãs sejam formadas por vidas que temem a Deus, pois resultará em obediência à palavra de Deus e sabedoria
para viver o dia a dia familiar com suas variadas atividades e no enfrentamento de muitos desafios, né? Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Quando há temor a Deus, há constância, vigilância, perseverante oração e permanentemente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. A Bíblia relata as bênçãos que acompanham a mulher que teme a Deus, lá em Provérbios 31, 10, 31. Né? Então, assim, essa lição ela vem de bem contra o que nós estamos, no momento que nós estamos passando. Tá? Isso é um momento bem propício, tá bom? Então, nossa casa, nossa residência tem que ser um lugar que seja um lugar que é temente a Deus. Né? Aí a Priscila Oliveira coloca aqui que esse é um tempo que o Senhor está nos dando o privilégio de estarmos junto com aqueles que mais amamos. Né? Família, esse é o tema da EBD, coincidência. Deus está querendo nos ensinar algo. É isso aí, Priscila. Obrigado pela sua participação. Então esse é o momento que Deus quer nos ensinar. Momento de aprendizado. Né? Nós temos que levar para esse lado também. Lembre-se lá de conhecimento, inteligência, tá? Discernimento. Então, assim, nós temos que discernir aquilo que Deus quer nos ensinar com isso. Porque isso é permissão de Deus, né? Porque não ocorre nada se não for, se Deus não tiver com tiver permissão de Deus. Então, essas coisas que estão acontecendo no mundo é uma permissão, é permissivo por Deus. Então, ele quer nos ensinar sobre isso. Né? Então aqui o Caio coloca, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, né? Então, vamos alegar. É momento difícil, é momento propício para se alegar? Materialmente, socialmente, não. Mas nós podemos se alegrar em Cristo, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, de cada um da nossa família, nos protegendo, né? É isso aí, irmã Doris. Deus está no controle de tudo. Eu compreendo dessa forma também. Porque tudo está no controle de Deus. Né? Tudo está no controle de Deus. 2.3, outro tempo, outro modelo para atitude para desfrutar das bênçãos de Deus é o quê? Um lugar onde é trabalho e contentamento. Um lugar é o quê? A família, tá? Então, primeiro, a família é um lugar onde tem que ter o temor de Deus, ok? E um segundo tópico, ele fala que a família é um lugar onde tem que haver trabalho e contentamento, né? É muito importante que a família cristã procure cultivar, né, tanto o trabalho como o contentamento, né? Ambos são importantes no ambiente familiar, tá bom? Isso é muito importante. Outro ponto é sobre um lugar de adoração, ou seja, quando eu falo de um lugar de adoração, né? De um lugar de adoração a Deus, então a família tem que ser um lugar de adoração a Deus, né? A primeira ação de adoração registrada na Bíblia, ela ocorreu no contexto familiar, né? No contexto da família, foi lá em Gênesis 4, 3 e 4, capítulo 4, versículo 3 e 4, né? E aí também tem outras referências que o salmista, ele escreveu sobre a atitude de transmitir à geração futura os louvores do Senhor. Nós falamos lá no capítulo 1, no tópico 1, nós falamos sobre isso, que nós temos que ter a responsabilidade de transmitir o conhecimento de Deus para as futuras gerações, né? Então é evidente que a adoração a Deus não se restringe apenas ao cântico, não é só cantar que é uma forma de adorar a Deus, existe outra forma, tá? Contudo, é fundamental quando o lar é o ambiente repleto de cânticos, né, de louvor a Deus, pois contribui na formação cristã dos filhos, para que o coração seja abençoado com alegria e as mentes sejam ocupadas com o que edifica, né? Então, assim, ó, mais um momento. Nós devemos utilizar esse momento que nós estamos passando aqui de quarentena para edificar a Deus, tá? Lembre-se bastante disso. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer para edificar a Deus. Ou seja, para edificar tudo que você vai fazer, tem que ser para que seja edificada. Tá bom? Então, a adoração no lar, né, ele une a família, né? Então,
nós lemos lá em Josué, e Josué pode afirmar isso, né, quando ele diz assim que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, isso quer dizer o quê? Que Josué, ele olha para um cenário, ele olha lá para a sociedade, vê que essa sociedade está perdida, e aí o que que ele faz? Ele olha para a sua família e fala assim, ó, eu e minha família escolhemos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, isso é uma escolha, família. Ele fala assim, ó, ele olha para os seus e fala, escolhe essa possibilidade, porque existem outras possibilidades, né? Você pode que não escolher em adorar a Deus ou servir ao Senhor, ou ou você prefere escolher a Deus. Então, que hoje, nesse domingo, nós possamos, eu com a minha família, vocês com as suas famílias, escolher adorar a Deus. Porque esse é o momento de adorar a Deus, né? Não é o momento de nós criticarmos o governo, criticarmos o nosso próximo, né? Mas sim, é o momento que nós possamos adorar a Deus, edificarmos a nossa vida, estarmos mais preparados para isso, né? Porque Deus quer, irmãos, Deus quer pra gente que a gente fique é, na sua presença, né? O Ziel coloca aqui que nós que somos pais e mães devemos manter a fé e a calma para tranquilizar os filhos. É isso aí. Quem tem filho pequeno sabe do desafio, né, que está tendo hoje, né? Não só filhos pequenos, né? Mas os filhos maiores também, muitas vezes eles ficam cansados de ficar dentro de casa. Então eles têm que ter atividades para fazer. Então, assim, as escolas estão ajudando bastante nisso, né? As igrejas estão também participando muito de ações online. Hoje aqui nós estamos realizando via Facebook essa transmissão. Então nós queremos que esse é um momento de nós readequarmos, né? Readequarmos, assim, mudarmos muitas coisas que a gente tinha como prática e nós se adequarmos a novas possibilidades, a novos desafios, né? A igreja, eu tenho certeza que a igreja agora terá nova postura. Eu acho que não só no Brasil, mas como no mundo, a partir desse momento, a partir dessa epidemia, ela terá um novo ponto de vista, ela terá novas abordagens. Eu creio que ela será um pouco mais reflexiva, né? Ela pode ser mais comunicativa, participativa. Quando falo igreja é nós, tá? Não estou falando quatro paredes, nós estamos falando nós. Sabe muitas vezes isso vem para confrontar a gente. Então isso eu posso entender que é um confronto e esse é um momento de novas possibilidades. Tá bom? E aí, para nós fecharmos essa lição de hoje, quero fazer apenas um resumo de tudo que nós vimos aqui, né? Então, lá no ponto 1, nós falamos sobre a família e a bênção divina, e fala assim, ó, desde o princípio, o Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Por isso, a família cristã precisa resgatar sua vocação de ser a agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção, inclusive para as futuras gerações. Ponto 2, que fala sobre algumas bênçãos de Deus às famílias, né? Que Deus é abençoador, desde o princípio. Por essa razão, é importante que as famílias conheçam as bênçãos e busquem com fé e interesse. Nesses dias tão áridos e difíceis para as famílias, tá? Algumas das várias bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder às famílias são sabedoria, inteligência e conhecimento, né? Presença e participação de Deus e segurança da família. Lá no ponto 3, falamos sobre atitudes para desfrutar das bênçãos. Então, além de conhecermos o interesse e poder de Deus e abençoar, são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver e perseverar, né? Desse modo, é muito importante que a família seja um lugar onde há temor a Deus, ok? Um lugar onde há trabalho e contentamento,
e um lugar de adoração a Deus, né? Que o Espírito Santo que o Espírito Santo de Deus possa conduzir as nossas famílias nesse exercício, né? De tudo que nós vemos. Então, como conclusão aqui, que cada família cristã esteja consciente do, do interesse e poder de Deus e abençoá-la, né? De abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias, né? E dar importância em cultivar atitudes que muitos contribuirão para desfrutar das várias, ou seja, das variações das bênçãos de Deus, né? Como, por exemplo, indicado lá em Salmo 128. Então, para nós fecharmos, concluindo essa lição, eu quero deixar aqui alguns 7 princípios que eu separei, né? De um livro que eu gosto bastante, que chama Minha Casa, Lugar de Bênção, do pastor Eduardo Sampaio, né? Recomendo aí, caso vocês tenham interesse, que eu relacionei aqui 7 princípios especiais para uma família abençoada. Quais são o primeiro? O primeiro é desenvolver uma comunicação eficaz. Então, entre os 7 princípios, o primeiro é esse: desenvolver uma comunicação eficaz. A segunda, administre com bom senso o seu dinheiro, os seus bens. Administre muito bem, com bom senso. A terceira é manter a harmonia conjugal, né? Perdoando, por exemplo, é uma forma. Quarto, resgate o culto doméstico, como nós falamos aqui nessa lição. Quinto, resgate os valores das pequenas coisas, né? Então, esse é o momento propício a isso. Resgate a importância, como é importante. Resgate essas coisas. Sexto, nós temos que ter certeza que o nosso lar, ele foi projetado para iluminar, ser luz, né, nesse mundo. Então, nós temos que ter essa percepção. E a sétima, declare bênçãos sacerdotais em seu lar, né? Então, esse é o momento de nós, como servos de Deus, declarar bênçãos, né, para as nossas famílias, para a igreja, para a sociedade. Então, esses são 7 princípios especiais que eu relatei aqui de alguns outros, né? Eu relacionei apenas 7, para que nós tenhamos uma família abençoada. Amém? Então, nós chegamos aqui 1 hora de live, 1h10, e nós passamos aqui por alguns tópicos da lição de hoje, de como ter uma família abençoada, ou seja, como nós podemos ter uma família que nós podemos usufruir das bênçãos de Deus, né? Então ele fala as bênçãos de Deus para a família. Então, que nós possamos, né? A Angélica pediu para repetir o 5, 6. Angélica, o quinto é resgatar o valor das pequenas coisas. E o sexto é que o nosso lar foi projetado para iluminar. Tá bom? Eu vou colocar isso Vou colocar isso aqui nas mensagens aqui. Vou colocar aí Coloquei nos comentários, tá bom? Lá do Face eu coloquei. Então vocês podem procurar lá depois. O Caio perguntou se vai ter café. Hoje não, Caio. Hoje não vai ter café não, tá? Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado para vocês que participaram dessa live. Foi uma nova experiência, né? Foi uma nova experiência para nós. E vamos ver. Eu não sei como vai estar no próximo domingo, mas caso ainda nós temos essas restrições, a gente pode continuar a desenvolver. Eu não sei se o superintendente pode colocar um outro professor, né, com devida escala, mas que Deus abençoe a vida de vocês, de cada um, que vocês estejam firmados em Cristo e continuem orando por nós, pela sua igreja, pelos seus pastores, que os pastores não estão sendo fáceis esses dias, né? Não está sendo muito fácil, nada fácil, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um, amém? Vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na sua presença nessa manhã.
Senhor, o Senhor tem mostrado para nós aquilo que o Senhor tem de melhor para a gente, o que tem de melhor para a nossa família. Senhor, abre os nossos olhos, dá discernimento, Senhor, para nós, que possamos buscar, ter conhecimento, sabedoria, inteligência, meu Pai, porque sabemos que o Senhor Deus está nos guardando. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até a próxima. Deus abençoe.